رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Em primeiro lugar, prezados irmãos, permitam-me lançar imensos louvores a Allah subhanahu wa ta'ala por essas oportunidades sem fim de sairmos para uma das suas casas com a intenção de nos recordarmos dele e de reviver aquilo que é a tradição do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a quem desejamos que Allah subhanahu wa ta'ala derrame muitas paz e bênçãos sobre ele. Aproveitamos esta oportunidade também para pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que ilumine a todos nós com muita sabedoria, muito temor, muita devoção, nós e as nossas famílias, para que este período pós-Ramadã possa ser um período de muita recompensa, muito crescimento nas nossas famílias, inshallah. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Meus queridos irmãos, para hoje nós vamos falar de um tema que chamamos de como lidar com o Shaitan em tempos de crise. A pergunta que nós deixamos no tema é essa: como lidar com o Shaitan em tempos de crise? E talvez, antes que se possa responder essa pergunta, alguém pode perguntar: o que seriam crises? Porque para tentarmos responder essa pergunta, temos que primeiro pegar nas palavras-chave e tentarmos perceber o que é o que é. Quem é o tal do Shaitan? O que é uma crise? E como realmente nós podemos lidar com o tal Shaitan em momentos de crise? Se alguém me pedisse uma resposta rápida, eu diria ou daria a resposta que Allah subhanahu wa ta'ala deu no Corão. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billah." Quando o Satanás lançar para ti uma sugestão do pecado, fasta'idh billah, busca ajuda em Allah subhanahu wa ta'ala. Se alguém perguntasse para mim qual é a saída, como lidar com o Shaitan em tempos de crise, a solução está clara: volte para Allah, fasta'idh billah, fasta'idh billah, volte e peça ajuda a Allah subhanahu wa ta'ala. Mas, infelizmente, muitos não compreendemos o que é uma crise. Se não compreendermos o que é uma crise, automaticamente nunca vamos sentir a necessidade de buscar ajuda em Allah. E há tantas coisas que nós fazemos que são por influência do Shaitan e nós nem nos damos conta disso. Nós não nos apercebemos que esta atitude, que esta ação foi influenciada pelo Shaitan. O que é uma crise? E a palavra crise é português. Na mesma língua portuguesa, a palavra crise vem do grego crises, que significa decisão. A definição mais simples para a palavra crise significa decisão. Por que a palavra crise é chamada de decisão? Porque é justamente nesses momentos que nós somos chamados a tomar uma decisão.
E a decisão do crente qual é? Quando o Shaitão toca no crente, o que é que ele faz? Fasta'idh billah. Ele logo toma a decisão de voltar para quem? Para Allah. É uma decisão. Agora, o que é uma crise? Quando nós vamos para a língua árabe. Quando vasculhamos na língua árabe, não encontramos muitas palavras para definir crise. Mas encontramos uma em particular. Al-azmatu. Crise. Mas quando pegas nesta palavra e vais para o Corão, não encontras essa palavra. Então qual é a solução? É você tentar perceber como é que Allah subhanahu wa ta'ala falou deste assunto em outros versículos. Quais são as palavras que nós podemos aproximar a esta palavra crise? Allah subhanahu wa ta'ala no Corão usou palavras como bala'un. Essa palavra bala'un também pode ser entendida como crise. Allah subhanahu wa ta'ala também usou palavras como fitna. Esta palavra fitna também pode ser traduzida como crise. Ou seja, situações que quando você entra, você deve imediatamente reconhecer que tem que fugir para Allah subhanahu wa ta'ala. Sobre bala'un, Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Corão o seguinte: Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ele, Allah subhanahu wa ta'ala, é aquele que criou a vida e a morte para vos colocar à prova. E este, Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata, neste versículo significa o quê? Significa a senoide da vida. A vida é feita de altos e baixos. E talvez aqui, desde o início, quando falamos de crise, todo mundo logo já pensou nos baixos. É verdade. Perdi minha loja foi atacada, sofri um acidente, tenho alguém doente. Parece que nós, quando ouvimos falar de crise, só pensamos nas coisas o quê? De baixo. Eu não vou chamar de coisas negativas, mas vou chamar como Allah subhanahu wa ta'ala chamou. Al-hayata wal-maut. Al-mauta wal-hayat. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala criou altos e baixos. E tudo é crise. Há momentos que você recebe uma boa notícia. É uma crise. Só que muitos não compreendemos. E por não compreender isso, nós não buscamos a ajuda de Allah em certos momentos. Às vezes, quando a coisa aperta, então nós recorremos a Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Mas quando nós recebemos uma notícia boa, temos ali o nosso filho nasceu, é o casamento, epa, ganhei um carro, o salário aumentou, e nessas situações, é crise ou não é crise? De acordo com o Corão, essa situação também é crise. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata. Ele é que criou esses momentos, felicidade e tristeza. E por que ele criou esses dois momentos? Felicidade, tristeza, riqueza, pobreza. Liyabeluakum, é tudo bala'un, é tudo um teste. Ayyukum ahsanu amala, para ver quem de nós irá se comportar da melhor forma nesses dois momentos. Tem uma boa notícia, queremos ver o seu comportamento. Recebeu uma notícia má, também queremos ver o seu comportamento. Ou seja, o crente é chamado a se voltar para Allah subhanahu wa ta'ala nas duas situações. Felicidade, fasta'idh billah, volta para Allah. Tristeza, fasta'idh billah, também volta para Allah. Não temos outra saída. No outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz que kullu nafsin dha'iqatul maut. Toda a alma, todas as pessoas irão morrer. وَنَبَلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ fitna. Todas as pessoas irão provar a morte, irão morrer. وَنَبَلُوكُمْ, e neste compasso, até vocês chegarem à morte, nabelukum, nós iremos vos trazer balá, iremos vos testar bicharri, com coisas que vocês não gostam. Charri, coisas indesejáveis. Wal khair, e coisas desejáveis. Por quê? Fitna, para servir de crise. Prezados irmãos, a nossa palestra é como lidar com o Shaitan em tempos de crise.
A resposta de Allah subhanahu wa ta'ala é simples. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Quando o Satanás te sugerir alguma coisa negativa nos momentos de crise, faça o quê? فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Sempre busca a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Sempre. Por que nós devemos fazer isso? E como é que nós devemos exatamente buscar essa ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala? Passo número 1, consciência. Passo número 1, consciência. Nós devemos ter consciência do nosso inimigo. Inna shaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Na verdade, o Shaitan é nosso inimigo declarado, portanto, tomem este como vosso inimigo declarado. O Shaitan é inimigo declarado do ser humano, tome o Shaitan como inimigo declarado. Esse é o primeiro nível para nós começarmos a ter consciência de quem nós somos, de quem Allah é e de onde nós estamos. Para começarmos a compreender todo o cenário do local onde nós estamos. Primeiro, consciência do nosso inimigo. Inna shaitana lakum adu fattakhidhuhu adu. O Shaitan é vosso inimigo declarado, tomem como inimigo declarado. Número 2, devemos ter consciência de quem nós somos. Nós devemos reconhecer que o ser humano é fraco. E quando nós fazemos a seguinte pergunta, como lidar com o Shaitan em tempos de crise, talvez alguém imaginou que não. O que nós vamos fazer? É que nós devemos lutar com o Shaitan. Mas, pela fraqueza do ser humano, qualquer luta que você intencionar fazer com o Shaitan, nós já sabemos o que vai acontecer. A resposta é simples. O que vai acontecer? O ser humano vai perder essa luta. Por quê? Porque a saída para o ser humano vencer uma luta frente ao Shaitan não é exatamente ele se munir e lutar com ele, mas é ele buscar refúgio em Allah subhanahu wa ta'ala. É aí onde entra o terceiro elemento, conhecer Allah subhanahu wa ta'ala como nossa fonte de refúgio. Você já começa a compreender o cenário todo. Você compreende quem é teu inimigo. Você compreende quem você é nesse campo de batalha. E você compreende quem é seu comandante. Quem é aquele que está a enviar as ordens. Você compreende isso. Você está disposto a entrar numa batalha com o Shaitan. E a pergunta é, como lidar com o Shaitan em tempos de crise? Quem é esse Shaitan? Temos que conhecer ele. O Shaitan, lá na primeira criação, eles foram criados do fogo, antes dos seres humanos. E eles foram colocados na terra para adorar Allah subhanahu wa ta'ala. E eles permaneceram na terra durante muitos anos. E muitos deles se desviaram. E teve um que se destacou. Este, que nós hoje chamamos de Iblis, era um Shaitan, um desses Shaitines, que se destacou e foi parar nos céus. E lá viveu, até que Allah subhanahu wa ta'ala anunciou para os anjos. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Recordem-se quando vosso Senhor disse para os anjos que eu pretendo estabelecer na terra um khalifa, um governante. Aí o Shaitan já começou a virar ideias. E aquilo foi acontecendo, Allah subhanahu wa ta'ala mandou trazer o barro da terra, tudo, colocou a alma, soprou em nós o espírito, no caso nosso pai Adam alayhi salam. E depois quando Allah subhanahu wa ta'ala ordenou, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. Quando Allah subhanahu wa ta'ala ordenou para os anjos prostrarem para o nosso pai Adam, todos os anjos prostraram-se, illa Iblis, excepto o Iblis. Aba wastakbar, ele recusou-se e se orgulhou. Wa kana min al-kafirin, e a partir daquele dia se tornou um dos descrentes. E lá houve um confronto muito forte entre o nosso Criador e o Iblis. Allah subhanahu wa ta'ala perguntou: Ma manaka an tasjuda idh amartuk? O que é que te impediu de te prostrares, Iblis, quando eu te ordenei? Ele diz: Ana khairun minhu. Eu sou o melhor que Adam.
خلقتني من نار, a mim criaste do fogo. وخلقته من طين, a ele criaste do barro. Não é admissível que eu me proste para ele. E aquele debate continuou, aquele confronto. Quando Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoou o Iblis, ele diz uma coisa para Allah subhanahu wa ta'ala. Ele diz: Fabima aghwaytani, ó Senhor, por me teres desviado, la aqudanna lahum siratak al-mustaqim, eu vou me colocar no caminho que leva para si. Eu estarei lá, firme. E qual é o caminho que leva para Allah? Para quem entendeu o sentido da palestra. Qual é o caminho que leva para lá? Quais são os sinais desse caminho? Quais são as particularidades desse caminho que leva para lá? Ele diz: Fabima aghwaytani, por me teres desviado, Senhor, la aqudanna lahum siratak al-mustaqim, eu vou estar no caminho que leva para si. Uma das características que nós conhecemos desse caminho é que é um caminho reto. Mas quais são outras particularidades? Se você não entender isso, é porque, mano, é provável que está a levar porrada há muitos anos com o Shaitan. Uma das características do caminho que leva para Allah subhanahu wa ta'ala é que é um caminho muito difícil. Há muitas dificuldades. É por isso que ela diz: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. É um caminho que você sempre vai encontrar uma dificuldade, depois avança, vai encontrar facilidades, depois deve avançar. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Quando você sente-se que não, já estou confortável, é porque você também está sendo testado. Nós dizemos que crise, ao contrário de que muitos pensamos, crise não é só coisas que nós não gostamos. Crise é toda situação, boa ou ruim, boa ou má, tudo isso é crise. E quando você está no caminho que leva para Allah subhanahu wa ta'ala, as crises são constantes. Crises é todo dia. Por quê? Você olha para o profeta, por exemplo, Ayub, alayhi salam, que foi testado com doença, perda de filho, esposa e tudo. Ayub, alayhi salam, naquele cenário de testes, também está em crise. Suleiman, alayhi salam, riquezas e tudo, e governou o mundo, também está em o quê? Em crises. Os dois estão em crise, mas os dois compreendem que estão em crise. Quando você não compreende que o caminho que leva para Allah subhanahu wa ta'ala é um caminho de crise, se você está a passar uma situação má, você se torna ingrato. Você renuncia à tua fé. Quando você está no bem bom, você também se torna ingrato pelas dádivas que Allah subhanahu wa ta'ala te deu. Porque você não compreende que o sentido da vida, o caminho reto, é um caminho que você vai encontrar crises. E o que é crise? Crise é qualquer situação, boa ou má. وَنَبَلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Vamos vos testar com o bem e o mal neste caminho. E o Shaitan disse muito bem: لَأَقُودَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. Ó Senhor, o caminho que leva para si, eu estarei lá. E Allah subhanahu wa ta'ala como é que faz? Te dá às vezes bens, dinheiro. E depois nós nos tornamos o quê? Mão de vacas. É porque o Shaitan já está a fazer o quê? Já está a incutir em nós aquelas seduções dele. E ele está a dizer: não, tu vais ficar pobre. O Shaitan ya'idukum al-faqra. O Shaitan começa a vos trazer medo através de pobreza. Ele começa a dar essas possibilidades de pobreza. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ. E nisso vos impulsiona, vos ordena a fazer maldades, a fazer obscenidades. Ou, por outra, você anda muito falido e o Shaitan também aparece e diz: não, há uma solução. Há uma igreja ali. Eu, por exemplo, vivo no quilômetro 16. Aquilo ali acho que é um cenário muito triste. Todos os dias eu vejo bichas muito grandes de pessoas que estão a ir para a igreja. Se você for a perguntar a fundo o que é que vocês querem na igreja, na verdade eles querem sair daquela situação. E o Shaitan é que trouxe esse Nazrun. Ele seduziu essas pessoas e fez entender que não, essa situação tem saída, pode ir para sítio X. Crise é toda a situação dentro do caminho que te leva para Allah subhanahu wa ta'ala. E o Shaitan continuou dizendo: ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ. Eu vou lhes atacar de frente.
eu irei atacar a eles de frente. O ataque de frente é no córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal é essa parte de frente da cabeça que Allah subhanahu wa ta'ala no Corão chamou de nasfiya, que tem uma característica: nasfiyatin, kadhibatin, khati'atin. É um córtex pré-frontal que, se você não saber usar, você será um grande contador de mentiras e você será um grande pecador. Podemos fazer um teste. Quem de vocês aqui acredita que vai memorizar o Corão enquanto estiver vivo? Quantos? Então estão a perceber a matéria. Acreditam ou não acreditam? Vamos lá fazer um teste, só para vocês perceberem o que o nasfiya faz. É pesado, eu até estou a tremer. Wallah, é terrível. Isso é ataque de Shaitan. Quem de vocês aqui acredita que não plenamente? Eu, enquanto viver, eu vou memorizar todo o Corão. Levanta a mão. Inshallah. Takbir. E os que não levantaram, é o nasfiya. O nasfiya é kadhibatin. Está a te mentir nesse momento. Está a dizer, mano, você não tem capacidade, mano. Que horas é que vais memorizar o Corão? E os business, e a família. Tudo é o nasfiya que está a fazer. E como consequência, você está a impedir o crescimento de uma visão. Se você começa a aceitar a mentira do nasfiya, você começa a afetar naquilo que é chamado de visão. O Shaitan diz: eu vou lhes bater de frente. Significa o quê? O Shaitan não quer que nenhum de nós tenha visão. A maior das visões que um ser humano pode ter é o quê? Ele tem que se imaginar no Jannat Firdaus, na satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. E se você não consegue se imaginar num pequeno desafio como memorizar o Corão, tem mais algum futuro em frente? Há quem diz: não, eu no Jannat pelo menos estar na varanda. Qual Jannat? O Jannat é um caminho. O Shaitan diz: eu vou estar nesse caminho que leva para onde? Como é que você está a ignorar o caminho e imagina que vai entrar no destino? É possível? É possível chegar no destino sem caminho? E o caminho que leva para Allah subhanahu wa ta'ala é um caminho de dificuldades. Memorizar o Corão é o quê? É um processo de quê? Dificuldades. Quando alguém te dá essa proposta, vamos memorizar o Corão, o nasfiya diz: não, você não tem capacidade, começa a ver uma mentira. Nós chamamos isso aí de você se torna a semente que se mente. O que significa isso? Você pega numa semente de tâmara, você diz para a semente: senhora semente, você sabe que você é uma árvore. Se ela for daquelas que estão a se mentir, vai dizer o quê? Está a mentir, mano, eu sou muito pequena. Mas é verdade isso? Não. A semente de tâmara é uma árvore. Mas o que tem que acontecer? Teste. Tem que entrar no caminho. E qual é o caminho da semente até virar árvore? Entra na terra, fica no escuro, fica no úmido, até acontecer o quê? Inna Allah faliqul habbi wan nawa. É nesse momento que Allah subhanahu wa ta'ala entra. Inna Allah faliqul habbi wan nawa. Allah subhanahu wa ta'ala vai romper a semente e o caroço, demonstrando que eu aceito esse sacrifício. Há coisas que você não consegue imaginar possíveis, mas se você dar o primeiro passo, Allah subhanahu wa ta'ala vai se manifestar na tua vida. Você diz, vai memorizar o Corão, você diz inshallah, entra no processo, o que é que vai acontecer? Você começa a perceber capacidades que você tem dentro que você nem sabia. O caminho que leva para Allah subhanahu wa ta'ala é um caminho de testes e dificuldades. O Shaitan diz: vou lhes atacar de frente para perderem a visão, a capacidade de enxergarem coisas grandes. Depois, o que é que ele diz? Depois está o que é que aparece? Córtex visual. Você pode dizer assim: tá bem, Sheikh, eu aceito esse desafio, inshallah vou memorizar o Corão. Shaitan não vai te deixar. Já estás a construir visão. Ele agora vai para trás, vai te atacar de trás. Esse ataque aqui no córtex visual, ele vai te prender no teu passado. Principalmente para quem cresceu sem pai dele.
Ele vai te dizer, mano, você quer usar o Corão, teu pai nem sequer sabe ler o Corão. E você vai reparar aqui atrás, realmente não tem nenhum pai que memorizou o Corão. Não há lembranças disso. Você vai dizer, é verdade. Eu vou ouvir essa voz. E Shaitan te bate daqui. Se ele não conseguir te bater daqui, o que é que vai acontecer? Vai te bater daqui. Se ele ter uma visão grande e conseguir ressignificar tudo o que está acontecendo na vida dele, vou lhe bater da direita. O que é que ele bater da direita? É na religiosidade, na relação com o seu Criador. Então, ele tem uma grande visão, ele ressignifica muito rápido. É o que está acontecendo agora com grandes empresários. Você ouve falar Elon Musk, Jeff Bezos, todos esses têm grandes visões do mundo. Eles sofrem grandes crises, mas ressignificam rápido. E conquistam muita coisa do mundo, mas tem problema de conexão com Allah. Allah lhes bateu, quer dizer, o Shaitan lhes bateu aqui da direita. E quando você tem conexão com Allah subhanahu wa ta'ala, então o Shaitan fica te caçar na esquerda. Na esquerda é nos desejos, os ataques que nós sheikhs sofrem muito. Fitna dos masheikhs é nos dinheiros, é nas mulheres, que é o ataque pela esquerda. Porque ele tem grande visão, ele sabe para onde está a ir. Qualquer coisa que acontece, ele sabe dar um novo significado. Ele tem um bom relacionamento com Allah. Então o que é que o Shaitan faz? Ele quer bater na esquerda dos desejos, possivelmente lhe colocar em zina, ou lhe colocar numa coisa, roubo de dinheiro ou qualquer coisa, para desligar a energia dele. É assim como acontece até num cenário de guerra. Rússia quer atacar aonde? Ucrânia. Como é que eles começam um ataque? Na esquerda. O que é que representa a esquerda de um país? A sua energia, a sua comunicação. Então, só de ver drones a vir, mísseis a vir, a bater em nossa caora, baixa tudo, ficamos sem energia, automaticamente eles vão nos atacar. Assim também acontece com o ataque de Shaitan. Para finalizar, prezados irmãos, isso que nós estamos a contar aqui, aconteceu taxativamente na história de Yusuf alayhi salam. Yusuf alayhi salam, ainda jovem, não é desafio de memorizar o Corão, isso não é desafio, isso é obrigação. Um jovem muçulmano tem que almejar isso, senão o cenário está muito péssimo mesmo. Yusuf alayhi salam, ele diz para o pai: Ya abati, inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wa shamsa wal qamara, ra'aytuhum li sajidin. Papai, eu tive uma grande visão. Qual é essa visão, filho? Eu vi o sol, a lua e as estrelas se prostrarem para mim. Grande visão. O que é que acontece? O pai diz: La taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Não podes contar tua visão para os teus irmãos. Foi aqui do lado a caída. Eles vão armar contra ti. Por quê? Ele sabe que Shaitan bate de frente. E Shaitan usa pessoas. Inama dhalikum Shaitan yukhawifu awliya'a. É a atitude do Shaitan usar pessoas humanas para te bater. E você vai receber conselhos dos teus próprios irmãos, tipo: ah, puto, estás a sonhar maningue, mano. Em plena Palestina, mano. Em plena zona rústica, rural, mano, você está a sonhar que você vai ser um governador, mano, sai lá daqui, mano, está a sonhar. E de facto, quando você tem uma grande visão, automaticamente você entra numa grande missão. E quando você entra numa grande missão, começam a aparecer valores. E Yusuf começou a ter valores automaticamente. Aqueles irmãos disseram: o Cutulho Yusufa, matem lá Yusuf, está a nos irritar, pá. Um miúdo, mano, mas postura, atitude e sabedoria desse tanto. Não, não queremos. O Cutulho Yusufa, ou expulsem para uma outra zona. Então fizeram todo aquele plano. Falamma dhahabu bihi. E quando trouxeram Yusuf para colocar aonde? No poço. Decidiram colocar no fundo do poço. O que é que acontece? Allah subhanahu wa ta'ala acaba revelando para Yusuf que: olha, Yusuf, não fique traumatizado. Porque os traumas vivem aonde? Aqui, no córtex visual. Não fique traumatizado. Em breve, você será exatamente isso que você viu. E eles nem vão se dar conta. E Yusuf ficou tranquilo em momento de crise. E continuou a missão. E Yusuf, sabendo que o que está a acontecer, sábio mesmo. Quando chega, atinge a puberidade, depois atinge aquela maturidade, fica bonito. Então, aquela senhora Azuleika começou a seduzir o Yusuf.
Começou a seduzir o Yusuf. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ fechou portas. وَقَالَتْ هَيْتَ لَكِ e disse para Yusuf: Yusuf, vinde para mim. Em resposta, o que é que Yusuf diz? Ma'adha Allah. Eu tenho um bom relacionamento com o quê? Com Allah. Ma'adha Allah. Fasta'idh billah. Ele voltou logo para Allah. Ma'adha Allah. Innahu Rabbi. Este teu marido é meu patrão. Innahu la yuflihu dhalimun. E os injustos jamais poderão ter sucesso. Nesse momento, Yusuf demonstra que ele sempre teve o quê? Um bom relacionamento com o Criador, que é o ataque que o Shaitan faz à direita, e preservou o ataque do Shaitan à esquerda. Se Yusuf tivesse cometido aquele ziná naquele dia, essa história não estaria sendo contada dessa forma. Não teríamos um Yusuf que virou governador do Egito. Portanto, prezados irmãos, a nossa palestra foi como lidar com o Shaitan em tempos de crise. E a resposta que nós devemos saber é que todos os tempos são de crise, todos. Para o muçulmano, todos os tempos são de crise. Recebeu boas notícias, crise. Recebeu más notícias, crise. Solução, voltar para Allah subhanahu wa ta'ala em todas as ocasiões. Apegar-se a Allah subhanahu wa ta'ala e fazer de Allah subhanahu wa ta'ala um amigo em todas as ocasiões. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê a compreensão. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.